Supremo Tribunal Federal entra numa pauta que chamou a atenção nos últimos dias pela simplicidade da expressão do tema, que é o direito ao esquecimento. Então nós vamos tratar exatamente disso, que pode parecer simplório, mas é algo absolutamente complexo, porque envolve a vida de pessoas e o direito que elas têm de não ter informações divulgadas sobre o que elas não desejam, né? E para isso nós vamos conversar com a Ana Paula Siqueira, que é advogada especialista em direito digital. Ana Paula, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como estão? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, Ana Paula, primeiro, para que o nosso ouvinte entenda, esse assunto acabou pintando de maneira forte nessa semana nas redes sociais e muita gente foi surpreendido com uma expressão que é aparentemente simples, mas que para a individualidade é muito complexa. Por que foi parar no Supremo uma discussão que diz respeito à individualidade de pessoas que não querem ser divulgadas, principalmente na internet, algo relacionado à vida delas? Essa questão do direito de esquecimento ela é bastante polêmica, principalmente com as pessoas que já tiveram uma condenação criminal, cumpriram esta pena na íntegra, tá? Depois que esta pena é cumprida na íntegra, muitas vezes essas pessoas entraram com um outro processo criminal que se chama, seria como se fosse de forma leiga, uma reabilitação, ou seja, para deixar a ficha limpa desta pessoa, tá? Então, se ela tiver 5 anos sem cometer nenhum crime, ela pode pedir, né, essa revisão, e aí, para todos os fins, ela teria a ficha limpa, se você for pedir uma certidão criminal. Só que a internet não deixa esquecer. Então, nós temos diversos casos aqui onde consta no passado remoto que aquelas pessoas cometeram ou um homicídio, ou uma fraude, até foram presas, né? E já foram soltas e as pessoas não esquecem, porque a internet também não deixa esquecer o caso, né? Isso não diz respeito apenas a quem cometeu o crime, mas a quem sofreu algum tipo de mazela a partir do crime de outro, né? E então há casos que estão pipocando por aí, e esse caso do Supremo pode abrir uma jurisprudência para tantos outros espalhados aí pelo Brasil em outras instâncias, como, por exemplo, de uma mulher que tenha sido, por exemplo, violentada. E isso foi alvo de reportagem e marcou durante uma determinada época. E a família simplesmente, ou a pessoa simplesmente não quer que isso seja divulgado, ou que se fale mais nisso, ou que se permita buscar informações sobre isso. É da mesma forma de quem comete ou de quem sofre algum tipo de crime, não? Perfeito. Para a vítima também é muito difícil você reviver o assunto, né? Então nós temos dois lados, o direito de privacidade e o direito de informação, tá? Então é isso que o Supremo vai colocar, vai ser o julgamento, né? Sobre o direito de privacidade ou o direito de informação. Ou ainda pode ser que o Supremo encontre um caminho alternativo, certo? Porque reviver um crime, ainda mais os crimes hediondos, quem sobreviveu os filhos e os netos, é muito difícil reviver a história. Zaidan. Bom, esse é um assunto que, obviamente, Ana Paula, até pelo tema, o que aconteceu especificamente que levou à provocação do Supremo, porque é um embate entre uma família, uma emissora de televisão. É bom lembrar que é um caso dos anos 50, 1958, no Rio de Janeiro, e que depois volta à memória pública, né, com um programa na TV Globo, aquele Linha Direta Justiça, ou coisa assim, em 2004. E aí o caso foi ao STJ, que considerou que não era possível tratar do acontecimento de uma forma jornalística sem mencionar o nome da mulher que foi vítima daquele crime em 1958. E aí o caso chegou ao Supremo. E
esse argumento do STJ, como é que você o analisa? Que não é possível tratar de forma jornalística sem mencionar o nome da pessoa que foi vítima e a família pedindo que quer que a tragédia seja esquecida. Mas como você disse, a internet ou um programa de televisão, no caso, nem é a internet, pode trazer aquilo de volta mencionando o direito à informação, que haveria interesse público. Como é que você observa esse argumento que foi considerado pelo STJ e você acha que ele também será decisivo no Supremo? Sim, e acredito que vai ser também uma oportunidade, talvez, da população observar se o Supremo já vai fazer alguma posição sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, os dados, eles podem sim ser anonimizados, então podem se tornar anônimos. É que, evidentemente, que tem alguns casos que ainda que você não coloque o nome da pessoa, todo mundo lembra o que efetivamente ocorreu, tá? Então, eu acho que agora também vai ser uma oportunidade que o Supremo pode analisar isso diante de uma legislação nova, que é a da Lei Geral de Proteção de Dados. Não, obviamente, nesse caso concreto, mas se o Supremo puder colocar uma posição em relação a isso, para dar uma orientação para os juízes, para os próximos casos, né? Que o papel do Supremo também não é apenas julgar o caso concreto, né? Aqueles votos cumpridos, que muitas vezes as pessoas falam que não entendem, e realmente tem alguns que são muito difíceis mesmo, né? O que acontece? Ele tem um papel instrutivo. Então, o ministro do Supremo, quando ele coloca aquele voto, ele também faz o quê? O papel de instruir as instâncias que estão abaixo dele. Então, eu acredito que votos bem fundamentados vão poder ajudar os juízes nos novos casos. Agora, Ana Paula Siqueira, o fato de ser uma discussão em torno de uma reportagem de televisão, e, portanto, uma coisa muito específica, né? Ou seja, uma reportagem que trata de um fato que, quando foi ao ar, já eram ali 46 anos, né? Havia acontecido 46 anos antes. O quanto a decisão do Supremo valerá para casos que têm uma base de discussão muito diferente, no caso a internet? Porque, por exemplo, na legislação europeia, da União Europeia, não de um país específico, a Alemanha, por exemplo, tem uma legislação específica, você, claro, sabe muito melhor que eu sobre isso. Mas na União Europeia, eles trabalham com a ideia do direito ao esquecimento, simplesmente pedindo que algo seja removido dos mecanismos de busca, né, dos sites de busca, Google, etc. Embora fiquem na fonte ali, as informações continuem na fonte. Quanto um caso que é diretamente ligado a uma reclamação de uma família contra um programa de TV pode ter repercussão jurídica em casos relacionados à internet? Principalmente, eu acredito que vai ter repercussão, especialmente da forma que for tratado o caso. Então, por isso que é importante o direito ao esquecimento, né? Que às vezes realmente a pessoa quer ser esquecida. E não se fazer um sensacionalismo, que muitas vezes ainda persiste. As pessoas do caso da escola de base, né, é um caso antigo, e ainda sofrem com isso. E ainda, essas pessoas ainda nem se recuperaram psicologicamente disso. Então, eu acho que a abordagem jornalística vai dar o ensejo, né? Ou seja, peraí, eu estou fazendo isso, de que forma está sendo feita essa abordagem jornalística? Eu acho que isso vai ser um ponto muito importante para ser analisado aí na primeira e na segunda instância, né, que são os juízes de primeiro e segundo grau, que só eles podem fazer avaliação de fato, tá? De fato que ocorreu no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça e o STF, o Supremo Tribunal Federal, eles só vão poder fazer o julgamento sobre violação ou de lei federal ou da Constituição Federal.
Agora, quer dizer, eu acho que todos nós gostamos da ideia de que alguém tem o direito de dizer, olha, removam qualquer menção ao meu nome de qualquer site de busca aí, não é? E eu tenho esse direito, é um direito individual inalienável. Acho que é uma ideia boa, positiva, me parece. Agora, quando entramos na realidade, no que pode acontecer, nos diversos casos que podem acontecer, por exemplo, um político, você citou o caso de alguém que cometeu um crime e se depois de cumprida a pena, 5 anos depois não cometeu outro crime, tem direito a que aquilo seja removido, não é isso? Exatamente. E agora, de modo geral, o conceito em si de que alguém, mesmo que não seja nada relacionado a algo grave, etc., simplesmente é o meu direito. Eu quero que o meu nome seja removido e que qualquer busca na internet não leve a coisa alguma. Como é que você vê, do ponto de vista conceitual, essa reivindicação desse direito ao esquecimento, mesmo quando não é um fato grave ou relevante? É impossível, né? Porque todos nós, querendo ou não querendo, nós já estamos dando consentimento de dados, do uso de dados. Então as pessoas falam, porque eu uso e-mail de graça. Você não usa e-mail de graça. O Gmail, o Outlook, o Hotmail, eles não são de graça. Todas essas empresas estão usando os seus dados. Então, é impossível. É basicamente impossível você falar, eu quero sumir da internet. As pessoas... E esse é um grande trabalho que o meu escritório faz de educação digital, que é para falar desde os pequenininhos, que a pessoa vê lá, aceito. Por que você tem que ler? Você tem que ler antes de aceitar. Então, antes de ler qualquer termo de uso, você tem que estar de acordo com a regra do jogo. Mas eu não estou de acordo. Não usa Facebook, não usa Instagram. A humanidade sobreviveu a isso. O Império Macedônio foi feito sem o Alexandre o Grande estar dando clique e fazendo selfie com a tropa. Ele conseguiu fazer tudo São isso. milhares de anos sem eletricidade, que dirá sem internet, né? Exatamente, né? Então, também existe uma dependência de uma rede social que não tem razão de ser. No caso, se você está vendendo seu produto, seu serviço, você está lá nessa rede social. Não, eu só uso aqui para guardar as fotos do meu filho. Sério? Então, lê o termo de uso de novo, de todas as redes sociais, e pensa se você vai guardar a foto do seu filho lá. Ana Paula, uma última da minha parte, porque o Google entrou no julgamento como parte interessada. E o Eduardo Mendonça, advogado que representa o Google no julgamento, ele disse considerar perigosa a possibilidade de que a consolidação de um direito ao esquecimento seja firmada no Brasil. E ele diz o seguinte: alguém tem um episódio lamentável no passado, doloroso, como é o caso dessa família, e que gostaria de virar a página com maior facilidade, todos nós conseguimos nos relacionar com esse interesse. Ou seja, ele julga legítimo que alguém queira que aquele fato desapareça e tal. A questão, diz ele, é se queremos que a autoridade estatal, que o Estado, possa dizer se um conteúdo que não é falso, nem ofensivo, deve ser removido por uma lógica editorial de que seja mais conveniente ele não estar acessível. Ou seja, ele vê risco de o Estado manipular o direito ao esquecimento para fazer desaparecer um fato político do passado. Você concorda com essa análise? Você vê esse perigo? Eu acredito que não, tá? Mesmo porque a gente tem uma imprensa independente. Acho que nós estamos bem longe de estar numa cultura de ditadura. Acho que a imprensa é livre, fala o que quer. A grande questão é o seguinte: quando existe uma ordem judicial para que determine esse direito ao esquecimento, aí sim, Google, Facebook e qualquer outro navegador que o valha, Edge, Firefox, todo mundo, qualquer que seja o mecanismo de busca, vai ter que se submeter a essa ordem judicial para aquilo ali não estar mais na busca.
Mas Então, eu não vejo uma interferência, um Big Brother, sabe, um 1984, não vejo com esses olhos. Eu acredito que o direito ao esquecimento tem que ser uma medida daquele que está nessa circunstância aí de já cumpriu a sua pena, já teve todo esse sofrimento e agora sim está querendo o direito ao esquecimento. Até para evitar uma fake news, né? Então, isso é importante também. Você entende, Ana Paula, que essas gigantes que ganham dinheiro com esse tipo de busca reagirão a partir de uma decisão do Supremo? Porque, por enquanto, está na base da hipótese. Você entende que pode haver algo conjunto dessas grandes corporações contra essa decisão e tentando um caminho diferente ou um tipo de posicionamento diferente? Olha, eu acredito que os gigantes eles estão mais preocupados com os anunciantes. Então, mas uma vez que esse tipo de assunto desperta extremo interesse em qualquer site de busca, buscas por crimes, por notícias que têm um cunho policial, a gente vê porque isso cada vez mais crescem, por exemplo, programas em canais de documentários que tratam exatamente disso, de crimes, de autópsias e de revelações de culpados, entre outras coisas. Isso se multiplica por outros meios, como os buscadores, exatamente por fatos da vida real. Você acha que do outro lado, claro que o foco é no anunciante, mas pode haver algum tipo de movimentação mais efetiva contra uma possível decisão do Supremo? O que eu acredito é o seguinte, que esses casos, até por se tratarem da dor e do sofrimento dessas pessoas, eu acho que a forma mais eficaz de se fazer isso é colocar o processo em segredo de justiça. Então, a maior parte se você for ver, se você dá busca sobre processo envolvendo menores de idade, Fundação Casa, não tem nada, tá tudo trancado, tá em segredo de justiça e tem que estar mesmo. E não pode expor isso. Então, se você pega casos, eu tô doida para saber do divórcio do fulano com a fulana. Segredo de justiça, isso aí não é para todo mundo saber. Então, eu acho que nesses casos específicos, onde você tem sim um interesse legítimo e justo, o mecanismo do segredo de justiça vai ser muito eficaz. E aí, obviamente, aí você vai ter a proteção das partes. Perfeito. Ana Paula Siqueira, advogada especialista em direito digital, muitíssimo esclarecedora a entrevista com a Ana Paula. Muitíssimo obrigado pela sua conversa aqui conosco. Até uma próxima oportunidade, Ana Paula. Muito obrigada a todos vocês, ouvintes da Rádio Band, por esse carinho e atenção. Até logo. Boa tarde. Até logo.